Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui em mais uma aula do grego bíblico. Amém? Seguindo a série. Hoje, para nós aprendermos os casos na língua grega. No grego, nós temos 5 casos. O caso nominativo, tá? Eu vou ter que acabar fazendo uma tabelinha aqui. Nominativo. Vamos lá. Genitivo, dativo, acusativo e o vocativo. Ok. Tá certo? Dá para os irmãos verem aí? Então, ok. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo. Ok. Como que funciona? Cada um vai ter uma função diferente. O nominativo ele vai mostrar o sujeito, aquele que é o sujeito da frase, certo? Aquele que é o sujeito da frase. O genitivo vai mostrar posse, apesar de ser bem variado. Ele pode denotar origem, ele pode ser um genitivo absoluto, ele tem algumas outras classificações. Dativo, ele pode ser um genitivo temporal também. O dativo é dativo de local, de algum lugar. Bem, existem várias funções, certo? De origem também. Eu tenho aqui o acusativo, que ele vai me mostrar o objeto direto. Quando eu tiver uma frase aonde eu queira colocar algo em destaque, um objeto direto, alguma resposta, então eu tenho, por exemplo, se eu fosse dar o exemplo de João, o exemplo lá de 1 João, de João capítulo 1, lá tem assim, pros, ton, io, teon. Se eu fosse ver aqui, eu tenho um verbo, estava em direção a Deus. Então, olha que interessante. Ele estava em direção. Só que é um verbo que pede complemento. Tá, em direção a quê? A Deus. Tá certo? É o objeto direto da frase. Certo? E o vocativo é o chamado. É quando você vai chamar alguém. Então, se eu fosse por aqui. Que palavra eu posso pôr aqui? Antropé. Tá vendo esse epsilon aqui? Ele vai me mostrar que está no vocativo. O que acontece? Isso aqui é homem, tá, irmãos? Homem. O vocativo é o chamado. Então, se eu tenho antropé, eu tenho homem, eu estou fazendo um chamado. Se fosse no nominativo, aqui certo? Nominativo, ia ficar antropos. A terminação aqui, olha.
certo? No genitivo, antropo, a terminação. Se fosse no dativo, antropo, a terminação. Acusativo, terminação, e o vocativo já está aqui. O que os irmãos precisam entender é que existe raiz e existe terminação. A raiz permanece igual em todos. O que vai mudar é a sua terminação, ok? Aí isso vai indicar o que a palavra está fazendo na frase. Certo? Então, vamos lá. Na frase en arre en logos, vamos lá, nessa frase aí eu tenho uma preposição. Essa é uma preposição usada com o caso, eu não sei desenhar, com o caso dativo. O caso dativo, ele coloca isso aqui, irmãos, esse coisinho aqui embaixo, tá? Isso aqui. Por que é importante? Isso aqui é o iota, chamado de iota subscrito. Esse iota aqui, ele é transformado, em vez de eu escrever isso aqui, em vez de eu escrever eta iota, eu vou tirar o iota daqui e eu vou pôr para cá, tá? Isso acontece aqui também no ômega. Em vez de ser ômega e o iota, fica um ômega com um iota chamado iota subscrito. Na pronúncia ele não muda, por isso como ele não é pronunciado, ele não tem muito, as pessoas talvez possam não considerá-lo, mas ele é importante por quê? Porque ele vai me mostrar que está no caso dativo. Então eu tenho uma preposição que vai me pedir o caso dativo, tá? Aqui é um dativo de localidade, tá? No princípio. Então, aonde? Em que lugar? Talvez poderia chamar, talvez, dativo de origem. É interessante porque o local, a origem, também poderia ser de origem. Esse aqui é um verbo, tá? A gente não está estudando o verbo agora. E esse aqui é um artigo. E aqui, vamos ver se os irmãos sabem falar para mim. Essa terminação aqui, ômicron sigma, ela é de qual caso? Nominativo, correto? Nominativo, certo? Logos, então eu tenho aqui logos, nominativo, tá? Por estar no nominativo, ele é o sujeito. Então, no princípio, era a palavra. Então, essa palavra aqui, essa palavra, que é o sujeito da frase, existia aonde? Em que lugar? No princípio. Então, eu tenho aqui, clássico, um local, um verbo e um sujeito. O sujeito está em um lugar
praticando uma ação. Então, a ação de existir. Então, ou seja, a palavra existia no princípio. Essa é a ideia, tá? Ok. Agora, nas outras, logos, logo, logo, logon e log, perceba as terminações. Eu quero que os irmãos me falem em que isso aqui se chama palavra, tá? Logos, palavra. Em quais casos estão? Estão em quais casos? Nominativo, genitivo, dativo, acusativo e vocativo. A tradição seria a palavra como sujeito, da palavra como posse pertencente à palavra, para a palavra, ou aquele assim, a palavra como num local, disse para ele, em pen roi Jesus e pen autor, disse Jesus para ele, tá? O para ele vem daqui, logo. Logon, isso aqui é um ni, tá? Logon é o acusativo. A palavra, só que como objeto direto. E log é o vocativo, é como se eu estivesse chamando. Literalmente eu estou chamando. Palavra, eu estou chamando a palavra, ok? Então vamos lá. Logos, logo, logo, logon, log. Os, o, on, e. Essa é a tradução. Tá? Então, grave as terminações. Novamente, perceba que todos têm uma raiz que permanece igual, porém eu tenho a terminação. E qual que é a terminação? Vamos lá. A terminação do nominativo, os, do genitivo, o, do dativo, o, do acusativo, on, e do vocativo é o e. Certo? Então eu tenho aqui estas seguintes correspondências, tá? São os casos na língua grega e são muito importantes na oração. Então se eu escrevesse assim, vamos ver. Deixa eu... Irmãos, eu estou usando máscara por conta do cheiro disso aqui, tá? Se os irmãos me virem aí de máscara, é por conta do cheiro disso aqui, que é muito forte. Ró Jesus, é apenas um exemplo, tá, irmãos? Só um exemplo que eu estou dando. Uk, estin, ton, gelon. Então, okay. Vamos por aí. Ró Jesus, eu estou dizendo quem que é. Então, sujeito da frase, Jesus.
Isso aqui é uma negação. Não é. Isso aqui é um verbo. Então, Jesus não é. O que que ele não é? Aqui eu tenho o arcanjo. Olha que interessante. O arcanjo. Ele não é o arcanjo. Só que aqui precisa de um complemento. Que arcanjo? O arcanjo Miguel, o arcanjo Gabriel. Agora, se eu tirasse o Tom, é como eu disse em aulas passadas. Não é uma regra, tá? Mas é possível o uso do indefinido. Ho Jesus uk estin arhangelon. Jesus não é um arcanjo. Só que aí eu teria que tirar do aqui e eu teria que colocar assim, o signo. Jesus não é um arcanjo. Tá? Jesus não é um arcanjo. Isso não significa que todas as vezes que não tenha artigo deva se traduzir no indefinido, tá? Isso aqui é um exemplo, uma exceção. Então, Ho Jesus, sujeito da frase. Lembrando que aqui eu tenho um ditongo, tá? Eu tenho o ômicron junto com o sigma. Só que eu tenho aqui um ditongo, tá? Então continua na terminação do caso nominativo. Ho Jesus uk spin arrangelos. Então, agora se eu tirar, colocar ton, Ho Jesus uk spin ton arrangelon Michael. Então, Ho Jesus uk spin ton arrangelon Michael. Então eu tenho Jesus não é o arcanjo Miguel. É isso que eu escrevi aqui, tá? Seria isso. Mas aí que tá. O arcanjo Miguel, você vê um definido, eu estou dizendo quem que ele é, quem que ele não é, porque é uma negação. Agora, se eu tirasse Ho Jesus estinton arhangelon Michael, Jesus é o arcanjo Miguel, eu estou afirmando. Colocando aqui a negação, não é o arcanjo Miguel, tá? Agora, se eu fosse no indefinido, arhangelos, tá? Arcanjo. Agora, um detalhe importante é o seguinte, esse uso, aqui, caso nominativo, viu? Esse uso aqui de dois gamas. Quando eu tenho um gama, que ele vem antes de um outro gama, como no caso de angelos, como no caso de angelos, que significa anjo, ou mensageiro, é mais apropriadamente traduzido por mensageiro, e novamente no caso nominativo, percebam isso, irmãos, percebam isso. Angelos, eu tenho gama com gama. O primeiro gama, esse aqui, ele vai virar um N. Então eu tenho o alfa, que significa A. Dois gamas, então o primeiro vai virar N. Segundo gama, ele permanece como um G. Esse representa U, I, U, L, U, O, I, U, S. Olha aqui, o acento aqui. Angelos. Tá? Angelos. Mensageiro. Tá? Pode significar anjo, mas é mensageiro. Agora, quando ele aparece antes de um capa, acontece a mesma coisa. E pode ser antes de um capa, um outro gama ou um ri. Ok? Então, suponhamos aqui que em vez... Vamos lá? Vamos de novo. Então, eu tenho... eu vou inventar uma palavra. Essa palavra não existe, tá?
aqui um gama e um K. Essa palavra não existe, inventei. Eu tenho aqui, tá vendo isso aqui? Gama com capa, eu tenho correspondente A, correspondente N, correspondente K. Se fosse ANG, ANCH, ok? Então vamos testar. Que palavra que está escrita aqui, irmãos? Eu tenho alfa, que representa o A. Eu tenho vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho um A, um Y, um R e um A. Essa letra aqui, ela aparece antes de um capa, então ela vai virar N. E aqui vai virar um K. Então o acento está aqui. Anquira. Anquira, que significa âncora, ok? Ela aparece no livro de Hebreus. Ok? Então, só relembrando, um gama antes de um capa, de um outro gama, de um ri, ele vira um N. Correto? Certo? Então, não vai dar para escrever. Não vai dar para escrever, peraí, vou ter que tentar encurtar a palavra. Os 10 mandamentos. Nossa, abri um vídeo aqui sozinho. Pera aí, irmãos. Pronto, voltando. Dá pra ver daí? Vamos lá. Então eu tenho aqui o seguinte. Essa frase quem criou fui eu, tá? Então vamos analisar. Ento logo tu queriu gegraptai hot remeis rapagesometa. Preposição mais artigo. Eu tenho en
a. Então vai virar na. Eu tenho uma junção. Então isso aqui vai virar na. Na palavra. Então, ou seja, esse artigo está qualificando isso aqui, tá? Mesma terminação, caso dativo, tá bom? Então, logo, tu queria na palavra genitivo do Senhor, na palavra do Senhor, então pertencente a quem? Ao Senhor, na palavra do Senhor, grata está escrito. Então, está escrito. O que está escrito na palavra do Senhor? Rot remeis harpagesometa. Então eu tenho que isso aqui é uma conjunção explicativa, que nós remeis, um pronome pessoal, remeis harpagesometa, que nós seremos arrebatados. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o verbo harpazo, que vai ser arrebatar. Eu tenho aqui o sigma do futuro, então arrebatará. E eu tenho ometa, que é, deixa eu ver, omai, ei, etai, ometa. Então é a primeira pessoa do plural da voz média passiva, tá? Seria depoente passivo. Então eu tenho o que? O nós, que nós seremos arrebatados, ok? Nós seremos arrebatados. E isso está na voz média, na voz passiva também, porque nós seremos arrebatados, nós sofreremos a ação de ser arrebatados. Se fosse na voz média, seria nós mesmos nos arrebatarmos, mas não é o caso. Como Deus vai nos arrebatar, Ele é o autor, então tem que estar na voz passiva. Então nós sofreremos a ação. Então, ou seja, endologo tu querio gegraptai rot remeis harpagesometa. Na palavra do Senhor está escrito que nós seremos arrebatados. Ok? Então eu espero que tenha ajudado os irmãos. E não liguem isso aqui é por conta do cheiro, tá? Que é muito forte o cheiro e eu tô pondo isso aqui. Aí fica engraçado, fica engraçado no vídeo. Ok? Então, eu espero estar ajudando os irmãos. Nominativo, terminação em os. Genitivo, terminação em ômicron y. Dativo, terminação em ômega. Lembrando que tem o coisa aqui, o iota subscrito. Acusativo, on. E vocativo, é. Então vamos de novo. Eu tenho aqui, deixa eu ver uma palavra. Kyrios. Kyriou. Kyriou. Kyrion. Kyrie. Então eu tenho os, o, on e. Kyrios, Kyriou, Kyriou, Kyrion, Kyrie. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo, tá? Kyrios como sujeito, como posse, como para ele, para o Senhor. Aqui como objeto direto
E aqui como chama de Senhor. Então, aqui fiquem com a paz do Senhor Jesus.